Paz do Senhor, meus amados. Eu queria comentar com vocês acerca de algumas pessoas que já frequentam a igreja, são conhecedoras da Palavra de Deus, mas infelizmente ainda estão cocheando entre dois pensamentos, ainda não tomaram posição, estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: o título: os cristãos hebreus não tinham progredido. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, quando vos tendes tornado tardios em ouvir. Aqueles já tinham tempo de igreja, já frequentavam, já estavam ouvindo a palavra, estavam aprendendo, mas devido a ainda estarem com pensamentos indecisos quanto de fato deveriam servir a Deus ou servir ao mundo, infelizmente esse tipo de pessoa ainda existe, estão ainda indecisos. É aquela pessoa que frequenta a igreja, mas ela ainda está com pensamento no mundo. E infelizmente, aquele que se faz amigo do mundo se faz automaticamente inimigo de Deus. Está aqui na palavra. No versículo 12, continuando, diz o seguinte: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Eles já tinham um certo tempo na igreja, mas não haviam aprendido, ouviam a palavra, mas não se interessavam, não se esforçavam por aprender. E ainda estavam sentindo a necessidade de ouvir os princípios elementares. É aquela pessoa que está começando a frequentar a igreja, e quando a pessoa está começando, está iniciando, ela sempre vai receber uma palavra mais simples de ser entendida, os princípios elementares, da palavra de Deus. E continuando, diz o seguinte: assim vos tornaste como necessitados de leite, como crianças, e não de alimento sólido. Aqui alimento sólido, na verdade aqui se trata de alimento espiritual. O escritor ele faz uma comparação. Quando ele fala de leite, ele compara com criança. Então ele está chamando aqui essa classe de pessoas que ainda não se decidiu como crianças na fé, que não querem nada com Deus, que ainda não se decidiram e ainda estão em cima do muro. Então ainda eles já deveriam estar recebendo alimento sólido, ou seja, uma palavra mais forte. É muito comum quando nós pregamos sobre o fim dos tempos, Apocalipse, a escatologia em si. É muito comum a gente ver crente, pessoas já com certo tempo de igreja, se escandalizarem. Por que se escandalizam? Porque não acreditam, porque duvidam das coisas que acontecerão. Acham que a palavra de Deus é enganosa, é mentirosa. Não creem. Nós percebemos isso. Então é o que fala aqui. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente
é inexperiente na palavra da justiça, palavra de Deus, porque é criança, olha só. Ela é criança ainda na fé, mas já deveria estar num nível bem adiantado com relação aos ensinamentos da palavra de Deus, ao conhecimento, deveria estar num nível bem aprofundado da palavra de Deus. E infelizmente nós vemos muitas pessoas assim nas igrejas, pessoas que não se esforçam, que não fazem por onde aprender, ouvem, mas não querem nada, não se esforçam, não se interessam, sequer levam a Bíblia, a palavra de Deus, para o culto para aprenderem. Então aqui o escritor ele faz até uma comparação com uma pessoa sendo criança na fé. Mas o alimento sólido é para os adultos, olha só. Mas o alimento sólido, aqui ele está se referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus, a palavra que já está mais adiantada, para quem já tem certo tempo de ministério, ela é considerada já um adulto na fé, já está preparada para ouvir, né, a palavra mais forte, mais pesada, vamos dizer assim. E infelizmente essas pessoas não são assim. Ainda estão nos primórdios, nos princípios elementares da palavra. Estão perdendo seu tempo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente bem, mas também o mal. Olha só, a pessoa adiantada na fé, conhecedora já da palavra, certo tempo de ministério, é isso aqui. Ela vai ter essa capacidade de discernir não somente o bem, mas também o mal. E às vezes nós nos decepcionamos quando nós vamos conversar com uma certa pessoa que a gente vê que ela não cresceu na fé, ela não desenvolveu o seu conhecimento. Então fica muito difícil, porque às vezes essa pessoa ela quer entrar em debate, acaba gerando contenda, porque ela não tem conhecimento. Ela está ali há certo tempo na igreja, agora veio o comodismo, veio as distrações, porque o diabo ele tem usado as distrações, principalmente as redes sociais. Para quê? Para a pessoa perder seu tempo ali e deixar de ler, deixar de praticar a palavra, estudar. Ou seja, ela não cresce na fé, ela não desenvolve no ministério. Acaba ficando com os seus conhecimentos retardados. Infelizmente, a gente vê muito isso e pessoas que, infelizmente, querem debater e não adianta. Não adianta entrar em contenda e discussão, porque aí gera divisão. Então, é melhor que você fique até calado para que não haja divisão e contenda entre os irmãos. Mas olha o perigo aqui, ó, o perigo da pessoa que não se firma na fé, né? Ela acaba voltando para o mundo e fazendo tudo errado. Novamente, agora olha o perigo. Capítulo 6, a partir do versículo 4. Os perigos espirituais, o título. É possível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados aqui, conhecedores, andaram na presença de Deus, foram conhecedores da palavra de Deus e provaram o dom celestial. Andaram com Deus, conheceram a palavra de Deus, né? Se edificaram na fé e se tornaram participantes do Espírito Santo. Então aqui diz o seguinte, que e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, ou seja, se afastaram da presença de Deus. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Aqui fala já da situação daquelas pessoas que
outrora viveram na igreja, até pregavam, mas infelizmente retrocederam na fé. Então aqui fala que é difícil, é impossível outra vez serem renovados para arrependimento, visto que de novo estão crucificando o Filho de Deus. Então é uma situação muito crítica, é um perigo para aquele que uma vez viveu no Evangelho, se firmou e caiu. Então aqui há um risco dessa pessoa ser renovada. A palavra está confirmando, infelizmente. Meus amigos, que vocês possam meditar nessas palavras. Eu vou deixar aí no rodapé, nos comentários, essas mensagens que eu fiz a leitura aqui, para que vocês possam confirmar. É muito importante que você possa abrir sua Bíblia e confirmar o que eu mencionei aqui. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Amém.